se o silêncio dissesse tudo, um sentimento. Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o amigo Marcelo. Vamos conversar um pouquinho sobre a participação popular de forma geral e falar um pouquinho do nosso futuro, que são as crianças. Marcelo, por favor, se apresente, fala um pouquinho de você, quem é o Marcelo, fique à vontade. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Del Bosco. Eu tive a oportunidade de estar em 3 mandatos como vereador na Câmara de Santos. Fui secretário também de Defesa da Cidadania aqui na cidade. E em São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, eu tive a oportunidade de ser subprefeito da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, ser secretário de Assistência Social, adjunto e secretário, e também passei pela Casa Civil, né, como adjunto da Casa Civil, que trata com a Câmara e também com a sociedade civil. E sou administrador de empresas de formação, mas estou na gestão pública há bastante tempo. Bacana. Marcelo, fala um pouquinho, né, sobre a participação popular de forma geral. Qual a importância das pessoas participarem, seja de um sindicato, seja de uma associação, de um conselho? Qual a importância dessa participação? Muito grande, né? Eu acho que as pessoas às vezes falam, poxa, eu não quero participar de política. A política é uma arte linda. A política é uma arte que a gente usa em todo que é lugar. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no clube, em passeio. A política é muito importante para a sociedade. A política é a arte de convencer, a arte de dialogar. E a participação popular, da população participar, faz com que fortaleça a sociedade, trazendo uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor cultura, geração de emprego, mas não só numa Câmara Municipal, num Congresso Nacional, numa Assembleia Legislativa, ou num governo de Estado, governo federal, mas também nessas entidades, né? Sejam entidades de classe, sejam conselhos importantes, como o Conselho Tutelar, o Conselho de Segurança, os CONSEGs. Em São Paulo tem o Conselho Participativo em cada região de subprefeitura, das 32 subprefeituras. Então a participação da população, da comunidade, é muito importante. Tem muita gente que participa, mas a gente tem que aumentar cada vez mais. Nós temos que fazer com que se criem lideranças, né, a cada dia, senão o poder fica na mão dos mesmos. E essa história assim, não, olha, eu não quero entrar para a política, seja no meu prédio, seja em qualquer lugar, porque a política é suja. Não, a política é feita por seres humanos. Eu faço uma política limpa, aprendi uma política limpa dentro de casa com meu pai, o constituinte Del Bosco Amaral, que foi deputado federal, foi vereador e deputado estadual, e aprendi isso dentro de casa, e sigo isso e transmito isso para os amigos, para a família, para os meus filhos. Quando a gente é cobrado, nós somos seres humanos. E eu sempre brinco que quem mais me cobra, quando eu tive o mandato de vereador, né, tivemos aí participando como vereador, a própria família. Meu pai de manhã já mandava, pô, isso daqui eu vi, isso daqui é um voto que eu acho que é errado, poxa, o seu eleitor tal já me ligou. Então essa participação é importante. Por quê? Porque você acaba se vigiando. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu agi certo? Será que eu estudei aquela matéria como eu deveria ter estudado? E todo dia é um aprendizado. Agora, a questão é fazer isso com independência, sem trocar o voto por favores, seja o voto na eleição, mas também muitas vezes quando você não tem independência do poder executivo e vota dizendo amém a qualquer prefeito, a qualquer governador, né, ou a qualquer presidente da República. Bacana. Entrando um pouquinho mais a fundo nesse tema, Marcelo, qual é a importância de nós participarmos da escolha dos nossos representantes? Muito grande. Primeiro porque quem vota é a população. Então depois não pode falar, poxa, olha como é que é essa Câmara, olha como é que é esse Congresso. Não, foi a população que escolheu. Então é muito importante você não utilizar seu voto como uma mercadoria, não colocar valor nela. Seu valor é um valor moral, seu valor é assim, poxa, essa pessoa eu sei que tem condições de fazer não só para a pessoa dela, não só para o umbigo dela, mas fazer para as pessoas que mais necessitam. Entenda bem, imagine num país desse que nós temos pessoas passando fome, é inadmissível. É lógico que a gente quer ter a vida cada vez melhor, o trabalho, mas a geração de emprego, a pessoa ter uma habitação. Você vê aqui na questão da nossa cidade de Santos e da região,
Nós temos aí uma comunidade de palafitas e você tem um contrassenso de uma comunidade dessa com uma orla que tem aí prédios caríssimos, apartamentos caríssimos, ou então outros locais aqui que estão sendo valorizados. Então acho que a gente tem que, logicamente, a população estando participando, ela vai cada vez mais cobrar dos seus governantes e participar. E quando ela acha que fala, poxa, eu tenho condição, vou juntar um número vou tentar trazer para o meu nome para ser eleito um vereador, deputado, um conselheiro tutelar, a importância, às vezes a gente não sabe da importância desses organismos no dia a dia da nossa cidade. Bacana. Falar um pouquinho, Marcelo, do outro lado agora. Qual é o impacto de nós não participarmos da escolha dos representantes? Eu brinco que é quando a gente chegar numa mesa, num restaurante, e a mesa ao lado escolher o que nós vamos comer. Eu queria ouvir de você aí, qual o seu... Olha, as pessoas às vezes não... Primeiro, vamos colocar exemplo de Santos, com o orçamento que tem, certo? Esse orçamento, você vai estar tratando ali de todas as áreas sociais, das áreas econômicas, do desenvolvimento, da geração de emprego, e você está escolhendo. Se você não participar disso, você vai escolher qualquer pessoa para ser seu governante, seja ele como o executivo ou o legislativo. Só que assim, as pessoas às vezes não sabem, numa Câmara Municipal, quando você vota, por exemplo, quando você analisa o plano diretor, a questão da onde nós podemos colocar tal empreendimento, o que pode, aí tem muitos recursos envolvidos. Então isso é o dia a dia da comunidade. Às vezes numa região que poderia ter aí uma unidade de saúde bem baseada, um investimento de saúde com equipamentos bons, acaba não tendo, ou por não tendo a força daquele representante que você elegeu, ou mesmo não tendo o discernimento necessário. Então, se a população participar, cobrar, e isso existe as audiências públicas, que são pouco utilizadas, existe os requerimentos, existe hoje a Tribuna Cidadã, que no tempo que eu estava lá, que foi criada, isso é muito importante. Porque essa discussão, como a gente fala no próprio prédio que as pessoas moram, se você quer discutir alguma coisa para melhorar aquele ambiente, você tem que participar. Então a não participação prejudica muito, não só você, mas como a comunidade, e principalmente a quem mais precisa. Bacana. Marcelo, entrando um pouquinho numa eleição que não é obrigatória, né? Ela é voluntária, as pessoas participam se quiserem, que é a eleição do Conselho. A situação do Conselho Tutelar, de forma geral, eu falo que é muito nebulosa, que as pessoas não têm muita informação. Às vezes ficam com medo de chamar o Conselho Tutelar até, porque não consegue vaga na escola que precisa, né? Porque achando que o conselheiro vai tirar a criança ou porque o pai não tem condição de pagar a escola, enfim, né? Tem algumas coisas bem interessantes. E a eleição efetiva do Conselho, pelo menos as últimas foram assim, você entrega a documentação, essa documentação sendo aprovada, você vai para uma prova, essa prova, você passando nessa prova, tem um curso, algo, né, posterior a isso, e aí depois a gente vai para a eleição. Na eleição ela é um pouquinho diferente da eleição convencional, que não são todas as escolas, geralmente junta 3, 4 escolas, enfim. Qual é o seu ponto de vista dessa eleição ser uma eleição tão importante, ser uma eleição eletiva? Eu vejo que assim, é de suma importância a eleição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é quem garante os direitos da criança e do adolescente. Hoje nós temos aí abuso de crianças, nós temos violência, isso em todas as cidades. A gente busca, e as pessoas, fora estarem preparadas tecnicamente, elas também têm que estar assim, saber a vida da pessoa que você vai votar. Você vai estar tratando da vida das crianças da cidade, dos adolescentes da cidade. E quando a gente fala, não é um clichê, mas é o futuro da nossa comunidade, da nossa população. E muita gente, não só em Santos, mas nas cidades, não dá a importância necessária para a eleição do Conselho. E tem que ser, sim, fortalecido a própria Prefeitura, a Câmara Municipal, ela tem que incentivar a eleição dos conselheiros tutelares, mostrar para a população a importância de ir votar, mostrar, de falar, olha, você está indo lá votar, é de suma importância a sua participação. Você não vota só em um candidato, então você pode até
ver por região o que seria melhor para atender. Então você tem que estudar a cidade, quais são as regiões mais carentes, como é que pode ser, e estudar a fundo a vida, são menos candidatos, estudar a fundo a vida dos candidatos, porque esses que vão estar tomando conta das nossas crianças e adolescentes. E o direito, então, vão estar tratando do direito. É isso que nós temos, e cobrar a obrigação dos tutores, cobrar essa obrigação e os direitos que se tem. A gente não fala só, a gente fala em educação, saúde, assistência social, o que for, mas de ter realmente uma dignidade. Então eu entendo que tem que ser da maneira mais limpa essa eleição, sem o uso de máquina pública, sem o abuso econômico, certo? Dando chance para todos participarem e conhecerem o candidato. Bacana. Marcelo, entrando um pouquinho, né, na seara da criança, qual a importância de uma atividade, seja ela esportiva, seja ela cultural, na formação da criança? Total, né? Ela, fora a questão da saúde, quando a gente fala, se for uma questão relacionada à esportiva ou cultural, é a disciplina, né? É você estar vivendo em sociedade, é você saber respeitar o direito, onde começa o meu direito, termina o do outro e vice-versa, onde começa o do outro, termina o meu, e você aprender a viver em sociedade para quê? Essa criança que vai sim ajudar as pessoas que não tiveram essa oportunidade a tentar um pouquinho maneirar do que fazem de errado, e ao mesmo tempo, por isso que essa educação, todo tipo de campanha que seja feita para a criança, ela leva muito mais fácil para casa. Quando eu estive como secretário de Defesa da Cidadania em Santos, nós fizemos a Turma da Cidadania. A Turma da Cidadania eram 3 personagens, teve uma parceria com a iniciativa privada e tinha uma revista que contava uma história. Então era para criança, mas tinha que ter a participação do tutor ou do responsável para poder chegar no final daquela história. E isso foi importante porque ali mostrava, combatia o preconceito racial, a questão da homofobia, o respeito à pessoa com deficiência, tratava a questão da violência doméstica, que é um caso muito sério, e existe em todos os tipos de classe social, né? As classes sociais que você fala, não, acontece num bairro, no outro não. Tem muita coisa que é escondida. Então, nessa questão, é importante deixar bem claro que qualquer tipo de atividade é uma educação e faz você manter aí um respeito que vai ser muito bem aproveitado. Seja quando você faz uma forma de saúde ou mesmo uma questão cultural de um aprendizado. Mesmo que às vezes a criança não goste daquilo, mas fala assim, eu estou fazendo para aprender alguma coisa. Que nem a gente fala às vezes, quando de comida mesmo. Ah, não, eu não gosto. Você já experimentou? Lógico, a gente fala isso para uma comida, para um alimento. É lógico que tem que deixar bem claro aqui, droga não experimente, álcool não experimente, né? Que você tem que ter... outro dia vi um pai brincando com a cerveja com a criança, e depois a gente... Então, são esses tipos de coisa que às vezes muitas dessas pessoas não fazem até por mal, mas podem realmente causar aí um dano muito grande a essa criança. Sem volta, né? Marcelo, entrando um pouquinho, né, mais a fundo agora, falar um pouquinho da fé. Qual a importância da fé na formação da criança, sem entrar, né, na discussão da religião, qual seja e tal, mas qual a importância da fé na formação da criança, da participação religiosa da criança, na formação dela? Qual a importância disso na formação dela? É muito grande. As pessoas, independente da religião, e por isso que a Secretaria de Defesa da Cidadania, quando eu estive à frente, a gente lutava muito com isso, que é a questão, independente da religião, de poder saber que nós temos liberdade aqui de escolha. E que as pessoas, a grande maioria, acredita em algum tipo, se agarra ou acredita em algum tipo de fé. Quando eu estava em São Paulo, na Secretaria de Assistência Social, a gente trabalhava muito isso. Lá tem, né, equipamentos que trabalham com a pessoa em situação de rua, ou mesmo a gente acompanha muito pessoas que estão aí à margem da sociedade, e a gente sabe que a fé é um ponto muito importante. Para a criança, mais ainda na sua formação.
Aqui ninguém está escolhendo se você pratica uma religião ou outra. E a gente fez esse trabalho de mostrar que, independente de qualquer coisa, teve aqui uma ação que virou lei, depois eu como vereador, mas hoje não é cumprida pela atual prefeitura já há alguns anos, que é a Onda da Paz. A Onda da Paz foi uma onda, independente da religião, independente da cor, do sexo, da idade, que mais de 7.000 pessoas deram as mãos na praia. E você tinha lá várias pessoas que às vezes poderiam ter até alguma discordância, mas naquele momento viram que a paz, que o respeito ao próximo era o que importava. Isso finalizava com aquela onda, né, que é do professor Itachi Chuan, um professor muito respeitado, mas que antes tinham várias ações em várias regiões, seja na área continental, na zona noroeste, na área dos morros, na zona central, na zona leste, mas para a população participar. E principalmente o trabalho com as crianças, que era para poder depois aquela movimentação chegar em casa. Então a fé eu considero de suma importância e principalmente mostrar a questão da paz, da gente levar do respeito ao próximo, né? Eu sei que a gente, cada vez mais anda nervoso, a situação da vida das pessoas, mas o respeito às pessoas é a grande questão que nós temos que colocar aqui para ter realmente um mundo melhor. E esse mundo melhor é ter crianças sendo bem guiadas, cada um vai ter a sua escolha, mas tentar ir pelo bom caminho. Bacana. Marcelo, fugindo um pouquinho do nosso tema, eu queria que você, como homem público, contasse aí um pouquinho para a gente qual foi a ação que você participou que você achou que foi mais marcante para você positivamente. Olha, eu acho que a ação nesses anos de vida pública é cuidar do próximo. Eu acho que, e um ponto que eu vou colocar aqui, uma ação, foi quando nas baixas temperaturas, eu vou lembrar uma recente, nas baixas temperaturas na cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem um programa Baixas Temperaturas. E a gente chegou na Praça da Sé e meu filho não me via há muitos dias. E nesse dia, a minha esposa com a minha sogra levaram ele para ver. E tinha lá um menino chamado Samuel. Isso era tarde da noite. Eu falei, Samuel, como é seu nome? Samuel é meu filho do lar. E ele falou assim, ô Samuel, você está aqui por quê? Ah, tô aqui, isso. Olha, eu tô aqui porque eu vim comer. Isso passou. Ele foi alimentado, morava num local. Passaram uns anos. Um dia, pai, meu filho, Mateus, que é a minha grande razão, né? A gente luta para poder realmente, olhando o Mateus, eu olho as outras crianças, ele e as outras crianças, para poder, nessa vida pública, independente de ter mandato ou não, independente de estar em algum órgão ou não público, a vida que a gente se propõe, da vida pública, de estar debatendo, seja aqui, seja independente de voto, há uma passagem que teve, que é relacionada a esse tema, que eu falei, poxa, Mateus, olha como é que está a vida política. E aí, você acha que o papai, nessa vez, falou, pai, eu queria que você continuasse nessa vida pública, você e o vovô sempre trabalhou nessa vida pública, que eu queria que você ajudasse o Samuel. Eu falei, que Samuel? Isso já tem 4, 5 anos. Que Samuel? O Samuel, aquele menino que a gente foi naquela praça grande, que era a Praça da Sé, e que à noite ele batia na barriga e falava assim, eu tô aqui para comer, tá doendo a minha barriga. E eu acho que eu consegui fazer com que, mesmo ele, com a pouca idade que ele tem, acreditar que a participação social é muito importante. Em que, independente de ter ou não ter mandato, do avô dele que teve esses mandatos, que hoje participa do mesmo jeito com 83 anos, escreve, reclama, dá opiniões, eu acredito que, somando ao seu tema, isso é um tema importante, porque dentro de casa, que eu acredito muito em família, ver o meu filho, que tem 9 anos, falou o seguinte, pai, eu quero sim que você continue, mesmo que você fica muitas vezes fora de casa, que você está numa cidade, que você está noutra, o que no bairro, sábado e domingo, às vezes é para, né,
está passeando e a gente está no bairro vendo um problema, indo ao encontro das pessoas para conversar, e ele falou, ajuda o Samuel. Porque o Samuel, imagine, eu tenho a oportunidade de ter essa comida, e ele ainda não come muito bem, assim, é meio ruim para comer, né? E lá em casa todo mundo, né? Eu gosto muito de comida, as comidas e tal. E ele falou uma coisa dessa. Então isso daí eu acho que mostrou que essa questão que você está discutindo aqui de participação social, quando você falou todo esse termo, você falou o que te marca, eu acho que isso é uma coisa positiva. E que a gente tem que realmente, naturalmente, tentar criar na mente das crianças a importância da participação de todos e não se omitir. Bacana. Tem algo que você gostaria de passar para a gente? Alguma história de que não foi tão bacana, que você tenha, né, Sim, visto? Eu acho o seguinte, quando eu estava no mandato aqui na cidade de Santos, às vezes as pessoas não entendem o que é. O legislativo é uma coisa, o executivo é outra. O executivo ele executa. E muitos desses parlamentares às vezes mentem para a população. Eu vou construir aquele hospital, eu vou fazer isso. Isso é mentira. Ele pode sim indicar para o prefeito, fazer uma lei importante que seja para a sociedade, fazer uma fiscalização. E uma coisa que me deixa chateado é que muitas vezes, independente do partido político, independente de quem é o prefeito, independente de quem for, eu acho que a partir do momento que você se elege, você tem que acreditar naquilo que você se propôs na eleição e que o seu partido também, que você está dentro de um partido, tem sim a conversa política, mas não votar só contra porque você é oposição ou não votar a favor em tudo, mesmo que você discorde porque você é a situação. E eu acho que isso eu tentei fazer várias vezes. Eu sempre votei, sempre aplaudi o que era importante para a cidade e sempre tentei buscar que aquilo não fosse feito daquele jeito. Se aquele projeto não voltasse como a gente acreditava, votava contra. E muitas vezes talvez as pessoas não entendessem. Se você é situação, oposição. Não, eu sou população. Eu fui eleito. As pessoas têm que entender quando o político, quando um homem público é eleito, ele é eleito, depois que passa a eleição, ele é eleito para a população. Se aqui tem para a cidade. Então, se aqui tem 430 mil, você é vereador, aqui tem 430 mil habitantes, você está legislando para essas pessoas, certo? Lógico, Marcelo, mas se amanhã é candidato e tem uma parcela, sim, só que eu acho que você tem que tentar fazer o bem. Se todos fizessem, mas é utópico, isso não. Se todos nós pensarmos sempre que é utopia, que isso não vai existir, né? A gente nunca vai conseguir. Então eu acho que isso me deixa um pouco dizer o seguinte, que às vezes você bate numa tecla, bate, e por causa de outros interesses comerciais e tudo, se tira aquilo que é o ideal, que é o melhor para a sociedade, e acaba sendo feito outra coisa. Então eu acho que isso deixa um pouco a gente que tem ideal, que acredita. Eu tive a oportunidade, sempre atuei nessa vida coletiva, na vida pública, aprendi, como eu falei, dentro de casa, mas às vezes a gente se sente impotente, e eu acho que essa impotência que eu estou citando aqui é o que mais deixa a gente, acho que, chateado. Então briga todo dia para aquilo poder realmente caminhar. Bacana. Marcelo, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado aí, tema aberto, o que você quiser deixar de mensagem para quem acompanhou a gente, para quem escutou, conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho do Marcelo. Fica aberto aí para você deixar esse recado. Olha, gente, primeiro uma grande satisfação, um prazer ver que tem uma pessoa com a sua cabeça que está pensando nisso, na participação coletiva, na participação social. Independente de eleição, independente de campanha, independente se é um processo interno ou externo, mas você está fazendo essa participação. Isso é muito importante. Eu tenho visto as suas manifestações, as suas entrevistas. Você tem pego pessoas aí que trabalham com a sociedade, que fazem o dia a dia. Acompanhei entrevistas importantes que realmente vai fazer com que se mexa a sociedade. Quem está nos assistindo ou quem participou, como participei aqui com você, amanhã numa discussão, numa conversa em outro lugar,
com um grupo de amigos, eu vou falar que eu tive, falar, poxa, tem gente preocupada com a participação social. Então isso é muito importante. E eu quero dizer o seguinte, que não ache, ninguém é tão fraco para não ser ouvido e nem tão forte para não ser contestado. Tem gente que acha que é dono do mundo. Em qualquer cidade, aqui muito, bastante, mas não é. Então a gente às vezes acha que não tem força para lutar contra alguma coisa, e sempre lutando com educação, respeito ao próximo, lutando, quando eu falo, colocar as suas ideias, debater, se sentir desmerecido, se sentir prejudicado, usar sim os meios legais para poder ter uma sociedade mais justa. Isso é muito importante, porque hoje está faltando isso. Hoje está faltando. Entenda bem, nós estamos tendo oportunidade aqui pela internet, uma oportunidade pelas redes sociais, mas tem gente hoje que são grandes, que a gente fala lacradores, são grandes personalidades que às vezes estão sendo só um personagem. Não acredite em personagem, acredite no ser humano, no que passa aqui, corre o sangue, para saber realmente se está tratando, independente seja por rede social, virtual, mas se realmente é uma pessoa que quer fazer o bem, que quer fazer uma participação social. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem crescido nesse tema da participação social e as pessoas participarem e ser mais cara a cara com o munícipe, com a população, com o ser humano. O ser humano está precisando de atenção. E eu acho que é dessa forma que a gente realmente pode ter não só um país melhor, mas um mundo melhor. Agradeço muito a participação, estar aqui com você. Acho que isso é uma forma de poder mostrar para a sociedade que a sociedade, sendo unida, ela pode melhorar muito a vida de todos. Muito obrigado. Bacana. Marcelo, obrigado pelas palavras, pelo tempo, pela atenção. Sei que é um pouquinho corrido, né? E fica aí o nosso abraço e que as coisas... E vamos continuar, né? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento